Gente, o que é isso aqui? Povo sem rosto? Revolução sem cara? Máscara? Nada disso, pessoal. Aqui no Projeto X, a gente também se faz representativo e a gente vai trazer para vocês aqui uma aula hoje para trabalhar as questões políticas principais que envolvem essas manifestações e tentar analisar com você, pessoal, a estrutura política geral da República e brasileira, de modo a sanar algumas dúvidas e a gente conseguir também, né, pessoal, criar condições de você entender melhor as repercussões do que vem acontecendo no Brasil. Fala, mano, Zé Bonner. E melhor do que ter, na verdade, o rosto é ter voz e uma sábia voz. Então, na verdade, hoje nós vamos tentar dar para vocês o subsídio para você ter uma manifestação consciente, saber ter voz, saber o que pedir e como pedir isso. Sempre de uma forma muito consciente, é claro. Maravilhoso, gente. Mestre, tamo junto. Fica à vontade, mestre. Galera, vamos começar aqui então falando sobre o processo de democratização que aconteceu no Brasil. Gente, essa democratização brasileira, pessoal, ela além de ser muito recente, ela é muito conturbada. Devemos compreender, pessoal, que a democracia no Brasil é um processo muito frágil, um processo muito recente, é um processo que sofreu muitos abalos nas últimas décadas. Nós tivemos uma série de transições. O Brasil é um país, pessoal, que passou por um longo período colonial, entrou num período imperial, teve uma proclamação de uma independência meio torta e de uma república também bastante torta. Fomos dominados, pessoal, durante décadas por oligarquias rurais. Fala-se que hoje nós temos os maiores escândalos de corrupção da história. Amigos, já vivemos na República do Café com Leite, voto de cabresto. Você quer mais repercussões negativas do que essa em termos políticos? Isso, na verdade, é uma falta de memória do brasileiro e uma conveniência política. Nós aqui no Projeto X não estamos para defender nenhuma ação partidária, nenhum grupo partidário, mas na verdade temos que entender criticamente as repercussões de tudo que vem acontecendo. Nós, pessoal, passamos em 64 por um processo de transição política, a entrada de um regime militar, o estabelecimento de uma ditadura, sim, uma ditadura, à medida que o povo deixou de ser representado diretamente. A democracia ela foi abalada, né? E somente nos anos 80 você vai ter um processo de resgate nesse sentido. Em 83, pessoal, nós vamos ter o quê? Uma proposta de democratização eleitoral a partir do processo das diretas já. Interessante, né, gente? Que essas propostas elas vão nascendo, elas vão pipocando gradualmente na sociedade. Nenhuma relação com o atual momento é mera coincidência, né, gente? Nós tivemos num programa na Rede Bandeirantes, Canal Livre, uma proposta que foi ventilada a respeito de uma possível abertura para uma eleição direta. Isso ganhou a população. Cerca de 84% do povo brasileiro apoiou as chamadas diretas já, que foram um movimento belíssimo de manifestações, utilização ali de representações de grupos políticos para darem voz ao que a população desejava. Porém, pessoal, naquele momento, em 84, essa eleição direta não foi aprovada. Você teve um processo, sim, eleitoral, mas foi uma eleição indireta através do colégio eleitoral. Como assim colégio eleitoral, meus amigos? É quando você tem, a partir da população, a eleição de um grupo, de um órgão específico, de um conjunto de representantes que vão votar no presidente. Então, na verdade, o povo não elegeu diretamente o Tancredo Neves nesse momento. Foi uma eleição de um colégio eleitoral que aí sim elegeu o Tancredo. Só que o Tancredo falece logo após, né, a sua vitória e José Sarney vai assumir o poder num processo que a gente sabe que foi bastante conturbado, né, gente? Foi um momento ali problemático no Brasil no sentido de que nós tivemos a chamada década perdida, a economia ainda se ressentia, né, do período ditatorial, onde houve, né, um acúmulo de uma dívida externa muito grande. Para você ter uma ideia, né, gente, do Juscelino Kubitschek até 1985, né, no encerramento dos governos militares, a dívida externa brasileira se multiplicou em 30 vezes. Isso se somou, né, ao clamor popular por uma eleição direta, no sentido de que, gente, condições econômicas desfavoráveis levam, né, gente, ao clamor, à busca por mudanças, por transformações. Gente, isso não é brasileiro, isso é mundial. Você vai pegar na própria Europa agora, né, gente, esses partidos de extrema direita estão crescendo porque a população está insatisfeita com o atual cenário econômico da região e acabam clamando por mudanças políticos, o que é muito perigoso, porque nesses momentos nós podemos ser influenciados por emoções e por grupos que influenciam nossas emoções e que podem acabar levando um direcionamento que não é aquele exatamente que a população deseja.
Dentro disso, pessoal, nós tivemos em 88 a Assembleia Constituinte, na verdade ela começa em 87 e ela vai ser promulgada numa Constituição em 88, onde aí sim o processo eleitoral ele se torna mais amplo, aberto, direto, permitindo que você tenha acesso da população de 16 anos, o voto dos analfabetos, tudo isso possibilitando, né, gente, o quê? A inserção de um cenário mais democrático, ou seja, que pudesse contemplar a população brasileira de uma maneira geral. Então, pessoal, interessante pensar aqui, fazer um link. Esse período ele é marcado, inclusive, pelo apoio muito forte dos artistas. Interessante pensar que você tinha uma corrente representada, né, pela a música popular brasileira. O Projeto X vai fazer uma homenagem a uma banda dessa época que se chama O Traje a Rigor, que vai representar a partir de uma música que se chama Inútil, falando um pouco, né, na verdade, essa incapacidade que o povo teve de não eleger o presidente. Eles vão fazer uma brincadeira dentro dessa lógica que você vai ver no fim desse vídeo. Mas para você entender, eu vim diretamente de Brasília, não deu nem para trocar a roupa, vocês podem perceber aí, e eu vim aí falando, na verdade, para vocês entenderem essa lógica dos três poderes no Brasil. Antes disso, galera, eu queria falar um pouco da imagem aqui, né, uma imagem ilustra da ideia de Montesquieu. Quem foi esse rapaz? Esse rapaz aqui, na verdade, ele surge com os seus princípios através do iluminismo, estabelecendo a base, né, para uma república vigente, uma república correta. Então ele estabelece a partir de três poderes básicos. Para nós tentarmos entender esses poderes, eu vou tentar fazer um link aqui o tempo todo com o que tá acontecendo agora, que vem se convencionando de se chamar de revolta do vinagre. Pra você entender um pouquinho aqui o poder legislativo, esse legislativo que vem de leis, né, que você lembra de leis. Pessoal, o Congresso nosso atual, representado nada mais e nada menos pelo nosso grandíssimo amigo Renan Calheiros, né? A nossa voz aí. Pessoal, entenda que o legislativo ele precisa ser importante, ele precisa até mesmo quebrar a lógica do Montesquieu, quando ele apresenta, né, que eles deveriam ser autônomos e ter o mesmo peso, e um atuar em conjunto com o outro, ao mesmo tempo que um poderia intervir no outro. Mas o legislativo ele tem uma força maior, até mesmo por representar a voz do povo. Então aqui, na verdade, hoje no Brasil, você vê um peso maior dentro do Congresso. O que nós estamos vendo aí? A lógica da PEC 37. O que seria isso, Zé? Na verdade, esses caras estão votando uma lógica de que eles não podem ser julgados facilmente por ninguém. Eles estão se afastando da lógica do humano, né? do simples trabalhador. Essa lógica aqui, cara, assim como criarmos uma lei que favorece apenas um grupo, que é a lógica dessa lei que está sendo feita para o grupo de gays. Devemos legislar? Sim. Esse parlamento, né, que representa, na verdade, a nossa voz, ela deve ser passada para o bem comum de um grupo como um todo, não um grupo seleto, um grupo restrito. Então, esse vem sendo, na verdade, um dos principais pontos aí que a gente apresenta a crítica. Entenda, na verdade, galera, que o poder executivo ele acaba sendo o tempo todo escoteado. Estamos preocupados aí com a presidente, a casa do governador é cercada, fala-se de invadir, de quebrar, né? O prefeito também acaba sendo hoje no Rio, né, o mais caçado. Mas percebam, pessoal, que quem representa a nossa voz, quem apresenta as leis, ou seja, quem apresenta a respectiva ideia de uma mudança para a gente é o legislativo. O legislativo, na verdade, ele carrega esse peso. O executivo ele está
de certa maneira, restrito a ou aprovar essa lei, caso seja favorável, ou para vetar essa lei. Então, quando você espera uma atitude, né, mais efetiva da Dilma, na verdade você está buscando um governo ditatorial, onde o seu líder ele vai apresentar atitudes ou opiniões passando por cima das outras leis. Isso é muito interessante para que você não pense que o discurso que foi feito pela presidente foi um discurso vazio. Entenda, na verdade, que ela passou essa batata quente para o Congresso. Ela precisa que esse cara aqui escreva leis, faça um propósito para que ela possa aprovar ou não. Então, na verdade, o discurso dela vai ser pautado num discurso de calma. Vamos analisar juntamente com os outros poderes. Vamos governar de forma conjunta e não numa atitude veloz, numa atitude decisiva que pode ultrapassar e mais à frente ser visto, né, como uma atitude ríspida. Entenda também, galera, que aqui esse último poder, e não menos importante, ele na verdade hoje se apresenta com um grande problema. O legislativo o tempo todo tentando suplantar a sua força. Vejam bem, o Ministério Público é responsável por julgar, assim como o Supremo Tribunal Federal. E na verdade, quando a gente fala, né, do Legislativo apresentando ideias de favorecimento, hoje, uma das propostas que são apresentadas pelos anônimos como as 5 causas, se eu não me engano, é a 5ª causa, eles falam de um privilégio para eles. Eles, na verdade, não serem mais julgados pelo STF. Pessoal, tem 2 viés aí. O primeiro é uma ideia bem legal e bem aceita. O Supremo Tribunal vai avaliar o crime feito pelos políticos, os representantes do povo. Isso é legal. A lógica que se apresenta é que esses caras eles sejam julgados por poderes simples, né, caindo para uma esfera menor. Qual é o grande problema disso? Conhecemos a influência que esses rapazes têm. Eles podem, na verdade, acabar estabelecendo uma corrupção local, sendo feita através do favorecimento. Então, na verdade, antes de nós tentarmos apresentar essa proposta, nós precisamos analisar bem se nós queremos que esses caras sejam julgados por fóruns locais. Vejam bem, uma cidadezinha pequenininha, um juiz, né, de menor esfera avaliando um deputado, um senador, você não acha que iria ocorrer ali um favorecimento maior? Pense nisso. Vou cantar tudo de novo?